Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na TV Mogi News, no canal 15 da sua NET ou no www.tvmoginews.com.br. Hoje nós vamos falar com a Ieda Bucô, ela que é presidente do TRADEF, o Trabalho de Apoio ao Deficiente de Mogi das Cruzes, que comemorou esse ano 25 anos. A Ieda, que aos 50 anos deu uma virada na vida. Mas ela vai contar toda essa história aqui hoje para você, frente a frente comigo. Ieda, é um prazer te receber. Obrigada, Marilei. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. Ieda, vamos primeiro começar. Você nasceu em Goiânia. Isso. Lá nos rincões do país. Conta um pouquinho da sua infância, essa coisa meio brejeira que você... É meio do interior, né? Goiânia ainda não tinha, aliás, onde eu nasci não tinha nem asfalto, né, na época. Então, eu nasci em Goiânia, capital de Goiás, lá no setor Coimbra. E a gente vem de uma família, assim, que viveu na roça. Meu pai foi criado na roça, minha mãe foi criada na roça, depois foram para a cidade, se conheceram, tiveram 8 filhos, hoje nós somos 6 vivos. E a gente cresceu criança no mato, no meio de horta, de plantação, indo para a roça, cuidando de porco, de galinha. Foi bem assim bem mesmo. Interior, né? Bem interior, bem interior. Como é que foi essa história de você, de menina na roça, poder sair para começar a estudar? Você já fazia competições? Conta para mim essa chegada aí na adolescência até conhecer o homem que virou sua vida, né? Mamãe foi uma mulher muito sábia. Como nós éramos 6 mulheres, ela ensinava etiqueta com os galinhos de árvore, porque nós não tínhamos nem o prato. Era aqueles pratos de folha, sabe que é o prato esmaltado? Lá em Goiás a gente chamava de prato de folha. E um talher para cada filho, e os copinhos era latinha de molho de tomate pequenininha do elefante e a grande, sabe? Então ela punha aquilo, ela lia nas etiquetas, nas revistas de etiqueta que ela pegava no salão de beleza e nos obrigava a fazer aquele ritual de etiqueta, de postura. Então eu era muito magra, muito comprida, ela punha um cabo de vassoura nas minhas costas, assim, um livro dessa grossura na cabeça e fazia eu andar para eu criar postura. Então mamãe, assim, foi uma mulher muito sábia, ensinou muito. Mesmo com a simplicidade Mesmo dela. com a simplicidade, eu acho que é muito do berço dela, né? E aí ela nos ensinou a nos comportar. E outra coisa que ela sempre lutou para os nossos estudos. Mamãe ia para a porta da escola, segurar a vaga para a gente ganhar a bolsa das irmãs do Colégio de Freira, para que a gente estudar no Instituto São Francisco de Assis, lá em Goiânia. E com isso nós crescemos desenvolvendo, assim, aprendendo tudo. E quando a gente começou a trabalhar, ter um dinheirinho, mamãe ensinava a gente a poupar. Então uma parte era para guardar, uma parte era para ajudar nas despesas da casa e a outra parte era nossa para a gente gastar como a gente queria. Então, mamãe sempre fez a administração, sempre ensinando a gente a amar muito nosso pai e assim por diante. Que bacana. Minha mãe foi muito forte nessa parte. E como é que foi? Você estudou lá em Goiânia? Sim, estudei lá em Goiânia até o 3º ano do colegial, hoje é ensino fundamental. Era ensino médio, então agora é ensino fundamental. Ensino médio, era fundamental e infantil. Ensino médio, e depois prestei vestibular, fui estudar na Federal de Mato Grosso, fazer educação física em Cuiabá. Então, mamãe nunca segurou, sempre disse, você quer ir, vá fazer. Vai correr atrás do seu futuro. Vai correr atrás do futuro, ela sempre mandou. Tanto é que eu tenho uma irmã que foi para os Estados Unidos, a outra foi fazer contabilidade, a outra... Então, todo mundo solto. É assim, bem orientado por ela. Responsabilidade, mas solto. Isso, para cuidar da vida. Cuidar da gente, Nessa história toda, você conheceu o cara que fez você vir baixar aqui em Mogi, não é isso? Sim, eu estava estudando em Cuiabá. E conta quem é esse cara, né? Porque as pessoas podem não saber que ele é mulher do Dori Bucô, aquele do bigode do Procon. Isso mesmo, né? Que eu conheci de bigode, espero que fique de bigode né? Comigo. Muitos anos, amo aquele bigode, viu? Amo. Como é que você conheceu o Dori? Olha, eu fui a um desfile que ia ter, que a esposa do meu primo iria desfilar, e ele me convidou para ir junto numa casa, hoje a gente fala balada, naquela época a gente falava boate, né? Então, era boate. Pepita de Ouro, na Avenida do CPA, em Cuiabá. E eu fui com meu primo. Isso há 29 anos. Isso há 29 anos, porque nós temos 28 anos, nós estamos juntos, 29 anos atrás a gente foi amigo durante um ano. Né? E aí nós nos conhecemos nesse lugar, e assim, ele passou, eu olhei e falei, nossa, que
coroa charmoso, esse dá para paquerar. E aí ele passou e ele também ficou observando que eu não bebia bebida alcoólica e eu também observei que ele não bebia. Eu tinha o suquita, porque nós estávamos tomando suquita. Tanto e ele é bem mais velho que você? 12 anos. 12 anos. 12 Naquela anos. época fazia uma diferença grande. Fazia. Hoje nem tanto, Hoje né? nem tanto, mas fazia Era assim. o tiozão da suquita. É, o tiozão da suquita. E aí ele observou e na hora que organizaram as mesas para o desfile, ele veio e sentou do meu lado. Trouxa, né? E tinha assim, eu era bem mais jovem, um cabelão comprido, lindona, charmosa. Tá lindona agora, imagina como é que era, né? Então, aí ele sentou do meu lado e um rapaz que era meu amigo de Goiás, que estava lá fazendo também assistindo a proposta, que era amigo do meu primo, ele começou a passar por cima dele, assim, porque ele não arredou o pé, ele ficou do meu lado, e falava comigo. E aí ele falou assim, Ieda, você está fazendo o quê? Eu falei, estudando educação física. Ah, meu amigo aqui, porque ele que levou o Dori para essa coisa, é professor de educação física. E a gente já engatou uma conversa, assistimos o desfile, mas nós fomos amigos durante um ano. E quando foi dia 1º de junho de 1985, ele falou para mim, menina, se eu não for mais que seu amigo, só seu amigo, eu não vou continuar sendo. Eu tomei um choque, dei um prazo, fugi para o banheiro para pensar, para dar resposta, e depois nós resolvemos nos unir e estamos juntos há 29, vai fazer 29, estamos com 28 anos juntos. Como é que você veio baixar aqui? Bom, aí ele voltou para Mogi, porque ele estava trabalhando em Mato Grosso, ele voltou em Mogi. Com Malicu e filho na barriga, que eu já sei dessa história. Nós estávamos 3 anos juntos, eu engravidei. E aí eu fui para Goiânia, porque lá eu conhecia todo mundo, papai, mamãe, todo mundo lá, fui dar a luz lá. E depois eu vim para cá com meu filho, ele já tinha 5 meses. Meu Deus, Malacu e filho. Malacu e filho. E aí? Aí eu fui muito bem recebida. Não, eu não tenho dificuldade de me adaptar. Eu senti muito frio. Nossa. Frio, porque eu cheguei aqui dia 26 de julho. Nossa. De 88. Putz, do frio. E ele estava me segurando, falei, Ieda, não vem, porque está muito frio, espera passar o frio. Aí eu falei, não, eu quero ir embora, eu estou cansada de ficar aqui. Eu estava em Goiânia sem fazer nada. Aí eu falava para eles, não, ou eu vou começar a trabalhar e ou eu vou embora. Aí ele falou, então vem. Aí eu vim. Um frio, eu tinha câimbras horrorosas, porque é agosto, né? Final de julho e agosto, eu tinha câimbras horrorosas. Mas aí a família dele, que me tornou minha família, a avó Silvia, que eu nunca chamei de sogra, sempre de vó, e o vô Plínio, me receberam com muito carinho, né? A irmã do Dori, a Vera Silvia também, me receberam com muito carinho. Você com bebezinho? Com bebezinho, e aí eu fui ficando. Se adaptou rápido? Me adaptei. Eu não tenho dificuldade de me adaptar, não. Não, né? Não tenho, graças a Deus. E aí eu pergunto, como é que nasceu o Tradef? Bom, eu já trabalhava com pessoas deficientes, eu comecei esse trabalho assim, eu tinha 12 anos de idade a conviver com pessoas deficientes. E a partir daí, quando eu vim para cá, o Dori falou, o que você quer fazer? Em Cuiabá nós fazíamos o basquete em cadeira de rodas, porque eu trabalhava num centro de reabilitação e fazia faculdade. Porque eu fui trabalhar, eu tinha que me sustentar, né? Eu passei na Federal, mas eu tinha que me sustentar lá. E aí, eu conheci o Dori treinando, o Dori foi comigo num treino de basquete em cadeira de rodas. Então eu tinha o time dos esfaqueados e dos baleados. Nossa. E o Dori, como professor de educação física, foi ser técnico de um time e eu de outro. Para treinar, para a gente entrar nas atividades. Um calor, um sol quente, 40 graus, na sombra, e aqueles meninos que já feriam a mão, assim, queriam jogar basquete, a quadra aberta, você imagina que rolo. E aí a gente foi, quando eu cheguei para cá, eu falei, Dori, ele falou, o que você quer fazer? Né? Porque eu falando que eu queria trabalhar. Falei, eu quero trabalhar com pessoas com deficiência, eu quero sempre, que é uma coisa Mogi, que está na região, ninguém nem sabia disso, né? Nós tínhamos aqui a APAI, tinha escola municipal, mas nada assim para o deficiente físico e esporte nenhum, né? E até então minha formação era só educação física. E aí eu apresentei tem manuscrito, está até plastificado no Tradef. Eu fiz manuscrito um projeto, ele levou para o seu Valdemar era candidato a prefeito, e o seu Valdemar achou muito interessante e chamou o professor Maurício Sherman, da Universidade Brás Cubas, e apresentou o projeto, e o professor adorou a ideia e já me levou para Brás Cubas, e a partir daí, então nós iniciamos como um departamento da universidade, mas aí foi crescendo e a gente precisava de verbas, né, para movimentar,
e o órgão público não passa verba para uma universidade particular. Então, nós transformamos o Tradef em uma ONG, uma organização não governamental. Isso há mais de 20 anos. 25 anos fez agora. Não, mais de 20 anos de ONG. Porque você ficou 5 anos na universidade. 5 anos que o Tradef existia. Até para estruturar, né? Isso, para estruturar, isso. Aí hoje, virou ONG. Virou ONG e aí... Ninguém falava em ONG há 20 anos, né? Não, era Associação Sem Fins Lucrativos. Exatamente, era tudo muito novo, muito né, novo, Ieda? muito. E como é que foi essa transformação de 25 anos lidando com o deficiente, que hoje a gente fala inclusão para deficientes, mas nessa época sua, há 25 anos, era tudo aleijado, não era assim? O aleijadinho, eu sei porque eu tenho um irmão podrão também, né? E a gente fala assim, a pessoa com deficiência, ele fala, não, eu sou aleijado mesmo, porque ele é da pessoal antigo, ele fala. Certo. Antes era aleijado. Foram mudando os termos porque ficou muito pejorativo, né? Falar aleijado, torto, manco, porque as pessoas usavam muito esses termos e às vezes manquitola, as pessoas... né? Chumbado. Chumbado, podrão. Entre eles ainda brincam muito, fazem isso. Mas legalmente hoje, se a pessoa se sentir ofendida com a lei da inclusão, que inclusive de raça, de sexo, então tudo, hoje você tem uma lei que normatiza isso e nós temos que tomar muito cuidado para não ofender, porque senão a gente é preso sem fiança, entendeu? Com certeza. E aí, dessa história do aleijado virou uma pessoa, né, virou um deficiente físico e hoje é pessoa com deficiência. Isso, e assim, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, mental, pessoa com deficiência intelectual. Porque mental é doença mental, né? Então é intelectual porque é da aprendizagem, é a dificuldade da aprendizagem. Deficiência com déficit de comunicação, como o autista, que é um transtorno de comunicação. Então, são coisas assim, foram mudando os termos, né? E, inclusive, hoje se luta para mudar a terminologia na lei de portador. Por exemplo, pessoa portadora de deficiência, você porta um colar, você porta a sua identidade. Então, você chega em casa, tira. Agora, a pessoa deficiente chega, tira a deficiência e sai andando... Não tem como. Então ele não tirar o portador. Já vem, uma luta já vem. Então hoje se fala pessoa com deficiência. Olha que interessante. Porque é a pessoa que está ali. Posso falar deficiente físico? Pode falar deficiente físico, deficiente visual, deficiente auditivo, mas quando você usa o pessoa, você humaniza. Porque até então as pessoas, é um deficiente qualquer. Mas... Hoje não, é uma pessoa com deficiência. Tem um ser humano ali por trás, com outras capacidades. Pode não ter a mesma capacidade. O que difere de mim, por exemplo, do Dirceu? Você conhece o Dirceu, nosso Pinto. Bicampeão nas Paralimpíadas, né? Medalha de ouro em Pequim, medalha de ouro em Londres. Trouxe para nós essa vitória para o Tradef, porque foi o Tradef que começou todo esse trabalho aqui. Da bote. Da bote. Então, na verdade, nós fazíamos todos. Quando começamos o Tradef, a gente fazia todos os esportes. Atletismo, natação, basquete, tudo. Com o apoio do Náutico, com o apoio de alguém, fazia. Só que aí nós fomos chamados, os presidentes das ONGs foram chamados até Brasília, junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, para focar profissionalmente em uma atividade. Vocês escolheram a bote? Escolhemos a bote por quê? Por causa da gravidade das deficiências que nós tínhamos. Porque nós quais são as deficiências mais graves assim que vocês trabalham? Por exemplo, a tetraparesia de um paralisado cerebral. O que é isso? Os 4 membros afetados, dificuldade de fala, coordenação, a pessoa tem espasmo. Então, ela não vive sozinha, ela precisa do apoio. O caso do Dirceu é uma doença progressiva, que é a distrofia. Então, ele foi se ficando deficiente a partir de quando descobriu a dificuldade de andar e foi piorando, porque ela é progressiva. Então, é a distrofia muscular, né? Então, ele foi, cada vez mais essa é uma doença que o deixa deficiente. Tá? A paralisia cerebral, por exemplo, a gente fala assim, a pessoa tem uma paralisia cerebral, as pessoas pensam que a pessoa paralisou tudo e não funciona nada. Não, paralisou a possibilidade da transmissão de conhecimento no cérebro. Por exemplo, se você pede para ela levantar o braço, ela não vai conseguir levantar o braço. Isso. Entendeu? Então, é a comunicação dos neurônios. Tem muita dificuldade de entender. Isso, tem. Não tem? Tem. As pessoas não deficientes têm dificuldade de entender essas situações. Porque elas têm capacidade, muitas têm capacidade de aprendizado, a não ser que tenha 2 deficiências, que é a intelectual e a física juntas. Então, aí que também existem vários casos. Existem vários casos. Tem cego, surdo, sabe? Tem cego... deficiente intelectual, então tem 2 deficiências, aí são as múltiplas deficiências. Mas se a pessoa só sofreu paralisia cerebral,
Só sofreu, até fica esquisito, né? Mas ela teve a paralisia cerebral, mas foi só na área motora, não teve complicações intelectuais, essa pessoa tem aprendizado. Nós temos hoje advogados com paralisia cerebral, juízes, promotores, desembargadores. Eu quero falar dessa inclusão depois do intervalinho comercial com a Ieda Bucco, a inclusão pelo esporte, a inclusão no dia a dia da sociedade, porque antes a gente escondia os nossos deficientes. Hoje não, eles estão aí a todo momento, inclusive fazendo parte da nossa vida, que é realmente um avanço. Depois do intervalo, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. De frente comigo hoje, Ieda Bucco, do Tradef, e eu quero falar um pouquinho sobre inclusão das pessoas com deficiência. Ieda, de 25 anos para cá, muita coisa mudou, graças a Deus, muitos avanços. Porque há 25 anos a gente sabe que todo mundo escondia os seus deficientes, né? Sim. Ninguém botava para fora de casa, nem o síndrome de Down, imagina outros tipos de deficiência. O que mudou de lá para cá? Foi a mentalidade das pessoas, foram as leis, foi a inclusão pelo esporte, pela cidadania, pelo estudo. Qual que é a sua análise, você como uma estudiosa? Você é uma especialista em deficientes. Ai, muito obrigada. Com certeza, conhece tudo. A gente procura estudar. Em 1981, eu participei do primeiro Congresso Brasileiro, porque foi o Ano Internacional da Pessoa Deficiente declarado pela ONU. Né? Então, nós tivemos o primeiro Congresso Nacional da Pessoa Deficiente em Fortaleza. Tinha mais de 3.000 pessoas com deficiência. E assim, a gente não contava iguais. Muita diversidade dentro da área. Muita deficiente diferente. Com certeza. Então é complicado, se já é complicado um tipo de inclusão, você imagina com um universo todo diverso da pessoa deficiência. E aí, nós começamos a fazer um trabalho, eu sempre comecei pela área do esporte, porque eu primeiro trabalhava com natação, basquete, cadeira de rodas, atletismo, pela minha formação, que é a educação física. E aqui em Mogi, nós começamos assim também, e depois nós vimos que a necessidade social era muito grande. Então, a nossa vivência aqui é uma vivência, assim, paralela à do Brasil. Né? Que a gente, se você observar, o crescimento também foi desses 25 anos para cá, né? Que aconteceu. De 81 para cá também, que já tem bastante anos que vem mudando. Começou a se ter uma consciência das próprias pessoas com deficiência pelos seus direitos. E elas começaram a ir atrás. Eu conheci uma menina, muitos anos atrás, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela foi uma pessoa crucial nessa área de legislação federal. Porque ela não tinha os dois braços por causa da talidomida, ela tinha um pedacinho do braço, e as duas pernas por causa da talidomida. Talidomida é quando a mãe toma uma medicação e a criança nasce sem as partes dos membros. Foi uma época do Brasil também. Foi uma época foi paralisia infantil, depois a talidomida. Isso. Então, e aí ela punha as próteses dela, né? E pegava as muletinhas dela e sentava na porta do Congresso. Ela ia lá e falava assim, eu quero falar com esse deputado. E se ele não me atender, eu faço um escândalo, vou chamar todo mundo. Eu tiro as minhas pernas, tiro meus braços, assim. Então, era uma pessoa, assim, que encarou a deficiência com uma possibilidade de ajudar outros deficientes. E levou a bandeira. Tá? E levou, esse é um caso. E aí teve vários outros, né? Como o Del Grande, que veio dos Estados Unidos com o aprendizado, que ele ficou deficiente, foi tratar lá, e veio para o estado de São Paulo e criou a Associação de Deficientes aqui do estado de São Paulo. Então, foram criando clubes e foram surgindo as oportunidades para essas pessoas demonstrarem as suas potenciais, tá? Nós tínhamos um déficit muito grande de acessibilidade escolar. Então, a pessoa com deficiência, ela teve muita dificuldade de estudo, né? Só que aí começou a surgir, então, houve a Declaração de Salamanca, que foi a primeira, que a ONU fez um acordo com todos os países participantes da ONU, né, e da Unesco, que os países em desenvolvimento, o qual encaixa o Brasil, teria que até 2010 estar sem criança fora da escola, adaptação para pessoa deficiente, pessoas com deficiência na escola. Então, um processo de inclusão. Aí, quando eles fizeram a declaração, a reunião na Guatemala, eles viram que esses países não teriam condições ainda de 2010, então estenderam para 2014.
Então, até 2014, todas as escolas, todas as barreiras arquitetônicas devem estar eliminadas. Então, mobilidade isso vem... urbana. Mobilidade urbana, ônibus adaptado, tudo. Entra tudo. Entra tudo, 2014. Isso, 2014. Então, como vem essa legislação, cabe aos nossos governantes ter, assim, a abertura e a vontade de fazer. E isso nós encontramos muito grande no nosso prefeito. Marco Bertaioli, ele assumiu, logo que houve a mudança do transporte coletivo, ele poderia muito bem ter feito e deixado para ir fazendo. Não, ele exigiu que todos os ônibus que entrassem, que a empresa que entrasse como concessionária, tivesse todos os ônibus adaptados para a pessoa com deficiência. Então, é por isso que nós temos um elevador. Agora, o que precisa ser feito? Eu faço... Treinar. Eu treino os motoristas. Então, eu estou sempre fazendo palestras junto à Secretaria de Transporte com os motoristas. É um trabalho conjunto, isso é muito bacana. E aí a coordenadoria da pessoa deficiente, com a Valeriana, a gente se uniu e faz esse treinamento. Então, eu vou e ensino como tratar as pessoas com deficiência. Só que ainda existe uma dificuldade muito grande com o não deficiente. Porque os ônibus ainda são poucos. Aí entra todo mundo naquele horário de pico e tem aqueles que querem ir em pé, porque tem a vaga em cima do elevador, querem ir em pé ali daquele elevador. Aquilo não pode, é um mecanismo. A pessoa não pode ficar 10 pessoas em pé naquela escada. Por quê? Porque quebra. O lugar tem que ficar livre. Tem que ficar livre. A escada onde desce o elevador, ela tem que ficar livre, porque ela é educação para as pessoas. Educação para essas pessoas. Precisa. Você falou tudo agora. Impressionante. Precisa. As pessoas não deficientes precisam ser educadas a receber esses... Isso. Então, a gente conta... Por exemplo, os motoristas contam nessas palestras, assim, tem um deficiente de cadeira de rodas parado no ponto de ônibus. Aí começam dentro do ônibus. Passa, motorista! Passa, motorista! Nós estamos atrasados. Por quê? Porque vai demorar um pouco mais. Então, aí precisa haver uma consciência que essa pessoa também precisa ir trabalhar, essa pessoa também precisa ir no médico. Um cidadão. É um cidadão. E ponto. Isso. Educação. Então, os motoristas estão... Educação. Os motoristas estão enfrentando os não deficientes e falando, não, nós temos que parar. Educação. E isso é muito bom. Exatamente. Tá? Eu quero falar da inclusão pelo esporte. Certo, né? pode falar. As Paralimpíadas, né, e essa mobilização toda em torno desse trabalho que é feito, o Dirceu está aí como referência, virou uma referência. Virou. Eu tenho uma aluna chamada Evelyn, que foi fazer bocha pelo SESI, lá da UMC, e ela fala assim, eu sou uma atleta paralímpica. Isso. Entendeu? Ela se sentiu inclusa por causa do esporte. O esporte incluiu muito, né? E com certeza. Parece que é um antes e um depois do esporte, né, menina? Tem. A autoestima do cara, ele vira atleta. Vira. Na cadeira de rodas. E ele tem vitórias. Exatamente. Nós temos uma atleta do Tradef, que quando ela foi convocada pelo Comitê Paralímpico para defender o Brasil fora, no exterior, eu não vou lembrar o país agora, porque tem coisas que é difícil para mim saber os nomes, tá? Mas eu sei que é fora e longe. Ela não tinha carteira de identidade. Porque não era cidadã. Ela não tinha registro de nascimento. A mãe não registrou? Não. Por quê? A mãe achava que ela não ia precisar, porque, coitada, ela era deficiente. Só que aí ela foi acordando. Quando nós, em uma semana, eu e a Rita, mais a Rita, porque a Rita é uma coisa, né? Fenomenal. Meu braço, minhas pernas. E tem uma deficiência. Tem, ela é tetraparésica. Então. Ela fica assim com os braços, você olha e você acha que não é deficiente, mas para ela pentear o cabelo, ela tem que fazer isso, porque ela não levanta os braços, entendeu? Não levanta os braços e tem não uma anda. uma perna com deficiência, ela anda com aparelho. E hoje ela está na cadeira de rodas porque ela está com muita dor no quadril, porque ela está com um desgaste força demais. ósseo. Então, e ela foi nossa tetracampeã de dança em cadeira de rodas. Exatamente. Né? Também é uma referência. Uma referência. Hoje ela é nossa coordenadora no Tradef, uma pessoa assim que eu não abro mão. Com você, muitos anos, tem mais de 10 anos que ela está com a gente. Eu lembro. E a Rita, ela foi atrás de levar o pai para assinar a liberação para a mãe ser a tutora da menina, ir para São José para fazer o passaporte em uma semana. Entendeu? Hoje ela é medalhista, já foi para a Argentina, para o Paraguai, para o Canadá. Mas então pensa uma mãe e um pai desses, né? Poxa vida, para que eu vou fazer a certidão de nascimento da minha filha? Só que de muitos anos, porque essa pessoa já é antiga. Hoje, graças a Deus, os pais registram todos, né, que nascem. Graças a Deus. Porque, inclusive, o hospital, ele é obrigado a comunicar que nasceu uma criança, mudou né? muito também. Né? E aí... Então, isso, eu acho assim, o esporte faz com que essas pessoas tenham a vitória. Isso. E a vitória em algo, e mostrar que eu sou capaz, isso faz a pessoa
ir lá em cima, porque ela eleva a autoestima. Né? Então, hoje, eu tenho convicção, já tinha isso quando eu comecei o Tradef. Imagina, hoje você tem certeza. Hoje eu tenho certeza absoluta. Que o Tradef é o melhor... O Tradef não, desculpa, o esporte é a melhor forma de inclusão que existe. E o Tradef faz o seu papel, cumpre o seu papel. Com certeza. Agora, Ieda, e a inclusão pela política? Você é a favor do deficiente na política? Sou. É um cidadão. De correr atrás? Lógico, é um cidadão. De virar referência? É um cidadão. Se ele tem esse lado para ser político, vai ser político, vai defender a causa, vai fazer... Há pouco tempo veio uma deputada aqui na nossa abertura, a Nara, ela é ótima, está fazendo um excelente trabalho. Então, eu acho assim, se você vai para fazer um trabalho sério, porque de gente que não faz trabalho sério, nós estamos cheios. Mas se você vai para fazer um trabalho sério, ser deficiente ou não deficiente é indiferente. Mas só que ele conhece as limitações. Com certeza. Da cabeça das pessoas também. Sim, sim. Né? Porque ele vive. Sim, sim. Não é verdade? Com certeza. Agora, quando a gente fala em 25 anos de trabalho, quando você olha para trás, o que você enxerga? Ai, eu enxergo tanta gente vitoriosa. Né? Porque você mudou a vida de muita gente ali, né? Você que eu digo, a instituição, o apoio, o dia a dia. Eu mesma na rádio, quantas vezes fiz campanha pro Tradef, né? Eu sinto assim, que quando você está à frente de uma ONG, agora vou me emocionar. Pode emocionar, não tem problema. Quando você aqui todo mundo chora, o padre chora, o Dori chorou, pode chorar que eu deixo, A gente, quando está à frente de uma ONG, nós temos várias missões. Uma delas é atender aquela pessoa que necessita do nosso apoio. Por isso foi criada a ONG. A outra é valorizar os profissionais que estão dentro dessa ONG trabalhando. Porque muitas vezes a gente cria uma ONG, faz um projeto, como eu fiz, e fica olhando para o próprio umbigo. E esquece que eu não faço nada sozinho. Então, o valor dessas pessoas ali. Isso então, mesmo. Isso é um processo de inclusão também. Né? Então, hoje, por exemplo, eu venho como presidente do Tradef quando sou chamada como presidente do Tradef. Agora, quando vai falar, por exemplo, do esporte, é a Ana Carolina, que é a nossa técnica. Vai falar da parte educacional, é a pedagoga. Vai falar da coordenação administrativa de uma ONG, é a Rita. Então, a gente vai, a assistência social, então, nós valorizamos o profissional. Isso é inclusão. Tá? Nós vamos falar de esporte, nada mais justo do lado do atleta, de indicar os atletas. Mesmo que ele tenha dificuldade para falar, mas nós vamos pedir a mãe para falar, alguém da família para falar, porque é o lado da vitória, para ele se sentir incluso. E se nós vamos falar da comunidade, você imagina, Marilei, quantas vezes eu te dei a oportunidade de ajudar essa pessoa? Nossa. Porque você abriu espaço para mim, porque eu fui na atrás. rádio era muitas vezes. Né? E assim são os comerciantes. A TV também está sempre apoiando. Assim sempre os comerciantes. Os empresários. Os empresários. Mogi News sempre esteve conosco. Sempre. Tudo. Sempre Inclusive, apoiou. acabou de fazer dia 21, nós vamos ter eleição. Então, quem quiser fazer parte mais próximo e quiser fazer parte da nossa diretoria, por favor, nos procure. Nós não temos aberta a comunidade. Como que você vê a empregabilidade do deficiente? Porque aí a gente ainda tem muitos problemas de incluir o deficiente na empresa. Embora haja lei para isso, né? Temos. Tudo no Brasil começa com a lei lá de cima e vem descendo. Aí pega a lei, não pega a lei, aquela coisa. E tem que ser, porque senão não fazem. Senão, eu escutei isso de uma pessoa ontem no aeroporto, um amigo nosso que veio junto da viagem, e ele falou assim, a menina falou assim, mas tá todo mundo sendo empregado, tá tudo fácil agora. Aí ele falou, não, tá, porque tem lei. Se não tivesse lei, não estavam fazendo nada. E é verdade, porque a gente corria atrás. Para você ter uma ideia, no início, nós tivemos um boom de vaga para deficiente auditivo. Por quê? Porque eu não quero pôr rampa para o deficiente de cadeira de rodas, não quero ampliar uma porta, porque vai mexer na estrutura, entendeu? Então, o deficiente em cadeira de rodas era o último a ser procurado. Tá? E aí, hoje, por exemplo, nós temos mais de 1.000 pessoas colocadas no mercado de trabalho pelo Tradef, por intermédio do Tradef. De 14 milhões, mais ou menos, como diz o IBGE, que existe de pessoas deficiências no Brasil, 1% tem curso superior. Então, as exigências eram assim, eu quero para o cargo administrativo tal. Não ia ter. Por quê? Porque queria ter a desculpa de falar para o Ministério que não tinha qualificação. Aí o Ministério passou a exigir que a empresa ofereça qualificação. Entendeu? Você foi cercando, se une à ONG e faça. Não importa, se você não está preparando o deficiente, eles não tiveram oportunidade, a empresa tem a obrigação de... No Alto Tietê, como é que está isso?
Nós temos muitos parceiros. Estamos fazendo um trabalho muito bom com as empresas parceiras, mas ainda existe... Agora nós estamos assim com uma problemática diferenciada, que é não ter o número de deficientes suficientes para pôr no mercado de trabalho. Você acredita? Com qualificação? Com qualificação, com quantidade mesmo, porque são muitas empresas, Então nós estamos tem pessoas de Suzano entrando para que a gente indique, de outras cidades vizinhas, porque a gente atende a região. Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá, Salesópolis, a gente acaba abraçando tudo isso. Então são muitas empresas. E a gente tem que ir atrás das pessoas com deficiência para atendê-las, né? Depois do intervalinho, eu vou contar um babado da virada da Ieda. Aos 50 anos, ela virou. Ih, menina, mudou até de carreira. Depois eu conto, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Ieda Bucô, presidente do Tradef, já deixou claro para mim que nunca vai deixar o Tradef. Mas... de professora, de muitas horas aula, ela passou agora a integrar uma nova carreira, digamos assim, com a beleza. E, na verdade, isso aconteceu há 2 anos, quando deu uma virada na vida da Ieda Bucô. Que virada foi essa, Ieda? Você está com 52, eu posso falar porque eu vi, né, vivenciei, mas conta para os nossos telespectadores o que aconteceu com você há 2 anos. Bom, há 2 anos eu entrei na estabilidade de aposentadoria. Né? Então foi uma das coisas assim, poxa, agora eu vou parar, o que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer o que com isso? O que eu vou fazer com isso? Imagina, se aposentar com 50 anos, então, um absurdo, né? Eu me vi assim, o que eu vou fazer depois, né? E eu acredito que a gente viva ciclos, né? E eu procuro experimentar tudo. Então, eu fui psicóloga clínica, eu fui psicóloga de treinamento empresarial, eu trabalhei com seleção, aí professora de educação física, foquei mais na área motora, crianças e pessoas com deficiência. E quando chegou, né, em 2010, mais precisamente em agosto de 2010, nós tivemos a infeliz notícia que a minha irmã estava com leucemia. Chama de 38 anos. De 38 anos. A mais nova da família. A mais nova da família. Que é o que pior ainda, né? E ela foi assim, ela me chamava até de mãezinha, porque a gente... ela uma cuidava da outra, né? Eu cuidei muito dela, porque ela nasceu, era minha boneca, eu tinha 12 para 13 anos de idade. Você brincava de boneca com a sua irmã? Brincava com ela, cuidava dela. E a gente ficou assim, meio chocada com aquilo. Você largou tudo e foi embora pra lá, fui pra Goiânia e voltava uma correria. E um dia o Dori estava conversando comigo, nós estávamos até procurando algo para fazer, porque eu ia parar, e eu estava arrumando a mala para ir para Goiânia. E ele falou, Ieda, olha essa história aqui, e me mostrou uma história no jornal de uma fisioterapeuta que sustentava a família vendendo produtos de beleza, Mary Kay. Ele falou assim, essa empresa não é a que a sua prima trabalha? Até você entrevistou minha prima aqui. Entrevistei. Então, a Heloísa mora em Goiânia e eu fui para Goiânia, aproveitei e liguei para ela. Estava lá, liguei para ela. Ela não estava e me deu uma indicação para que eu procurasse aqui em São Paulo, porque a Mary Kay trabalha com adoção das pessoas. E aí eu liguei e a pessoa, eu cheguei aqui numa quarta-feira, fui lá, cuidei da minha irmã, falei, conversamos muito, e ela falou assim, olha, minha irmã, eu admiro você porque você faz, você não tem medo da mudança. E toca, né? Você toca, você vai fazendo, você não tá aí se a pessoa vai te criticar ou fazer, você vai e faz, você experimenta, isso é muito lindo. Vai, experimenta. Aí eu cheguei, se der certo, né? Eu cheguei aqui numa quarta-feira, na quinta-feira liguei para a pessoa, ela me retornou. Eu acredito muito em sinais. Eu acredito muito que Deus está muito presente na minha vida e que Ele vai pondo as coisas certinhas. Direcionando, né? Então, na quinta, você vê, uma semana antes, meu marido viu isso no jornal. Na quinta-feira, a pessoa me retorna de São Paulo, a ligação, e diz para mim que está vindo a Mogi fazer uma palestra. Onde? Perto da minha casa. Nossa. 2 quadras da minha casa. Fui lá. Quando a pessoa desceu do carro, eu olhei e falei, engraçado, já vi essa mulher em algum lugar. E a hora que ela começou a contar a história dela, era a mulher do jornal, a fisioterapeuta. Não acredito. Que o Dori me apresentou no jornal. Um sinal, mais que esse também, né? E aí ela virou pra mim e falou assim, você vai entrar na Mary Kay? Porque imagina, a prima de Heloísa não vai entrar? Eu falei, não, menina, ainda vou pensar, que isso não é assim, essas mudanças na vida da gente. Vou ver como é que funciona primeiro.
E aí eu continuando dando aula, aquela correria, corrige prova. Um dia eu liguei para a Heloísa e falei assim, acho que uma semana depois, Heloísa, quanto que eu posso ganhar? E ela falou lá o valor, eu falei, nossa, eu vou ganhar isso tudo por hora? Mas se você trabalhar direitinho, pô, vai, porque a decadência muito grande em relação à valorização do professor, né? A gente só tirando aulas da gente, né? Diminuindo a carga horária da gente. Aí eu peguei e falei assim, me inscreve nesse negócio aí, mas não me exige não, porque eu tava com 8 turmas de faculdade naquela época. Nossa. Tava louca, né? Louca. Aí eu peguei e falei, a hora que o ano que vem que eu vou diminuir, aí eu me dedico mais. Natal eu tinha ganho mais do que eu ganhava na universidade. Aí eu falei, poxa vida, né? O negócio é bom. O negócio é bom. E aí eu comecei a fazer nos horários de intervalo. Por exemplo, eu trabalho durante o dia, à noite eu faço Mary Kay, sábado eu faço Mary Kay, horário do almoço eu faço Mary Kay. Eu não interrompo os meus trabalhos, que eu sou vinculada, eu não posso fazer isso, né? Até seria um contrassenso. Então eu faço Mary Kay. E aí eu comecei. Quando foi em março, eu resolvi ser diretora Mary Kay. E eu liguei para minha irmã, falei assim, você está em processo de cura, vamos fazer comigo? Até para dar um outro up na vida dela. Ela falou, não dá, em março não, isso em fevereiro. Ela falou, eu falei, não, você vai se inscrever. E ela com vontade, mas com medo por causa da doença, podia voltar, aquela coisa toda. Ela deu um processo de cura. E eu falei assim, vou ligar para ela, vou mandar um bilhete para ela. Aí mandei um e-mail, urgente. E passei tudo para se inscrever. E ela estava num retiro da igreja dela, porque ela era evangélica. E ela disse que o pastor falava assim, urgente, veja o que Deus está falando para você. E que ela vinha na cabeça dela assim, urgente, urgente. Ela falava, mas o que Deus está falando para mim que é urgente, né? E ficou preocupada. Quando terminou a oração, uma amiga dela, estava num retiro lá. E a amiga dela falou assim, abre um e-mail aí, Inara, e passa para mim aquele e-mail que você falou. A hora que ela abriu, ela lá ia do urgente. Ela quase teve um troço. É esse o sinal. Entrou para Mary Kay. Ela entrou e logo em seguida já colocou 6 pessoas no meu time e foi rainha de vendas comigo e eu comecei a me empolgar com ela. Final de março voltou a doença. E eu em formação do diretorado. Então eu ficava 15 dias lá, 15 dias aqui, fazendo Mary Kay, dando aula, fazendo trabalho do Tradef. Eu quase pirei, mas eu consegui me formar. E eu me formei em junho. E aí quando foi, ela deu cura de novo, ficou conosco julho. Em julho ela foi minha rainha de vendas, eu me empolguei muito com ela. Quando foi em agosto, voltou a doença e ela faleceu em setembro. Então, isso me mexeu fez com ver você. O quanto a gente, na vida, a gente precisa experimentar, precisa ela com uma ir. leucemia correndo atrás, imagina. É, você, então né, graças a Deus, sem nenhuma vida, doença, né? Poxa vida, eu tenho 50 anos, mas eu posso mudar. Eu vou fazer outra coisa diferente. Vira o jogo. Virei. E foi isso que aconteceu, essa virada. E você teve uma assim. isquemia, né? Eu tive algumas crises isquêmicas e no velório dela eu tive uma, retornei para Mogi numa cadeira de rodas. Aí tive todo um processo de fisioterapia, de recuperação, e eu achei que eu tinha perdido meu diretorado na Mary Kay, porque quando você tem carteira assinada, você tira licença médica, tudo bem. Mas quando você tem que fazer o trabalho, não tem como. E aí eu liguei para a Mary Kay tem uma filosofia impressionante, que é primeiro Deus, depois a família, depois a carreira. E a pessoa que me atendeu falou, filha, você estava cuidando da sua família, agora cuida da sua carreira. E aí eu retomei. E você, com essa isquemia, também mexeu com você, né? Muito. Impressionante, né? Muito porque você fica numa cama, na dependência das pessoas. Por mais que eu trabalhe muitos anos com pessoas deficientes, é diferente estar do lado de cá. Foi complicado. E eu falei, não, qualidade de vida em primeiro lugar, possibilidade de estar com a minha família em primeiro lugar, com pessoas que eu gosto, com pessoas que eu amo e fazer coisas que me deixam feliz. Tá, então, essa história da Ieda Bucô, que vai agora, você vai conhecer um pouquinho mais no Jogo Rápido. Um ídolo. Jesus Cristo e, claro, meu marido, sou apaixonada por ele. Dori Bucô. Livro de cabeceira. Olha, eu leio vários livros que me deixam mensagens positivas e atualmente eu estou lendo Milagres que Acontecem de Mary Kay Ash, que é sensacional. Aliás, eu estou relendo o livro. Um filme... Pretty Woman. Que você escolheu para fechar daqui a pouquinho a entrevista. Com certeza. Uma frase marcante da Ieda. Nunca diga nunca, da minha mãe. Numa bronca que ela estava me dando, porque ela estava me ensinando a ter etiqueta, ter classe, e eu falei para ela, mãe, para que você está insistindo nisso? E ela falou, ainda falei assim, nós não vai ser nada nessa vida. Tomei um tapão. Nunca mais esqueceu. Nunca diga nunca e é nós. E aí, você aprendeu? Aprendi. Um exemplo de vida? Minha mãe. Hobby.
Adoro fazer cerâmica, sou apaixonada por Nossa, cerâmica e você viajar. gosta, né? Gosto. Você tem essa coisa manual, né? Tenho. E cerâmica Legal. me deixa muito tranquila. E viajar, adoro viajar. Cor preferida? Azul. Dia ou noite? Dia, com toda certeza, com a alegria, luz que tem o dia. O que você faz nas horas vagas? Adoro cuidar das minhas plantas e andar descalça no jardim e namorar muito. Com? Com o Dori, claro. Você é boa em quê? Complete a frase. Sou boa em? Criar. Eu sou muito criativa e gosto de ajudar assim a mudar as coisas. Então eu sou muito cabeça para criativa. E sou boa em admirar. Por exemplo, eu te admiro. Eu acho o máximo você, entendeu? Então, Nossa. assim, não é pelo seu jeito, pela sua espontaneidade. Gente fino, pela assim, né? Não é verdade. Aqui na TV eu sou fina, na rádio rádio eu te conheço há muito maloqueira. tempo. Mas É. você, assim, Mais de 20 anos, você é clara, transparente pra gente. Verdade. Né? Péssima em quê, Ieda? Péssima Em disciplina, Ixi. em organização, Ai, meu Deus. rotina. Eu não sirvo para rotina. Dia a eu dia, dia a né? dia, é complicado. Aí eu tenho Eu que também. estar me controlando muito. É horrível, né? É. Lembrança da infância. Qual que é a melhor? Ai, brincar descalço na rua, Nossa. jogando bete, biloca, que é lá na minha Não sei cidade. nem o que é bete, nem Bolinha o que é de- biloca. Bete pra Biloca nós filho é da jogo minha de irmã. taco. Se ela souber que eu falei isso na TV, ela me mata. Não, Ela nem bete sabe. é o jogo de taco que vocês falam a aqui. gente fala taco. Biloca é bolinha de gude. Nossa Senhora. Pique não de sabia. esconder, pega-pega. Nossa. É, eu Ave adorava. Maria. Eu era moleca. Adorava. Esporte. Natação e, claro, hoje a bocha adaptada que trouxe muito ouro para o Brasil. O que você mais curte na internet? A possibilidade de comunicação. Eu acho bárbaro essa possibilidade de você falar com o mundo inteiro. Minha irmã está lá nos Estados Unidos e a gente se fala todos os dias. Um lugar. Lugar que tenha verde, muito verde, água para nadar, assim, passear e onde eu estou com as pessoas que eu gosto e com as pessoas que me amam e me fazem bem. Qual que é o sonho da Ieda Bucco? A possibilidade de que todos os seres humanos aprendam a conviver com a inclusão, respeitando as diferenças, independente de ser deficiente ou não. Nós não somos iguais. Então, essa possibilidade de respeitar. Eu acho que é um sonho que é difícil, porque depende de muita gente, né? De toda a comunidade, de todo mundo pensar na diferença como uma... com respeito, com dignidade. Não vai adiantar eu querer que você faça aquilo que eu quero que você faça. Você vai fazer aquilo que você é capaz de fazer. Que você não suporta E com a nos be- outros. Ai, O que você não suporta? a Conta. falta de respeito com a inclusão, a arrogância, né? E eu acho que isso, assim, a pessoa não observar que todos são belos, que todos são lindos. Então, eu acho que isso não, sabe, querer que o outro mude. Você enxergar no outro a beleza, né? Isso. Independente do que, Independente de como do ela que, for. lógico. Você faz esse exercício há muitos anos, né? Claro. Você sabe, Marilei, que uma vez o meu filho falou assim, mamãe, você é preconceituosa? Eu falei, todas nós somos. Não tem, quem falar que não é preconceituoso está hipócrita, mentindo. é É hipócrita. Hipócrita. É. A língua dobrou. E aí eu falei, por quê? Porque ele estava começando a namorar uma mulher mais velha do que ele. E ele achou que eu iria ter preconceito. Então eu falei para ele assim, filho, todos nós somos preconceituosos, mas eu tenho que trabalhar isso todo dia em mim. Porque com quem eu lido, eu não posso demonstrar preconceito. Eu tenho que trabalhar isso para eu diminuir o quanto mais Você possível. com você mesmo. Eu comigo mesma. Você tem medo de quê? De nada, Deus está comigo o tempo inteiro. Mania? Tem mania? Olha, eu não sei se é mania, mas como eu tenho uma autoestima muito elevada e vivo falando que eu sou linda, maravilhosa, eu acho que a modéstia estava bêbada quando eu fui concebida, porque eu fui concebida no carnaval. E quando eu nasci, ela devia estar dormindo. Não sei se é mania, mas se incomoda as pessoas, eu não sei. Eu sou linda, maravilhosa. E ponto. E ponto. Não sei. Quero pedir para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, para os nossos internautas. O que você quer deixar como mensagem, Ieda? Olha, eu uso as palavras da minha mãe, nunca diga nunca. Procure coisas que você possa se sentir bem fazendo, gostando de fazer, respeitando o outro. E se você acha que tem que mudar alguma coisa na sua vida, não tenha medo de experimentar. Vá, tente. O mais que pode fazer é você voltar e fazer de novo o que você estava fazendo. Mas experimente muito. E outra coisa, seja positivo. Por mais, quando vem aquela... Tem o grande eu e o pequeno eu, né? É, o diabinho e o anjinho, né? O pequeno eu falou não pra você, você fala, cala a boca aí que eu quero ouvir o meu grande eu. Por favor, fala mais não pro pequeno eu e
cresça. O meu anjinho diz muito mais para mim positivamente. E pense grande, haja grande. Então pense e haja grande, você pode tudo. Quer deixar um recadinho pro Dori? Ah, eu quero, sabe, gente? Ele fez uma declaração tão linda para mim quando eu recebi o título de cidadã mogiana. Posso repetir? Pode. E é o mesmo que eu sinto por ele, né? Pode, eu deixo. Então, ó, ele falou... É para você, hein, Dori? Para você. Ele falou assim: Ieda, você é o anjo que me protege das alturas da vida, o porto seguro o porto seguro nas minhas tempestades e a luz que ilumina o meu caminho com seu sorriso e a minha alegria e a sua alegria de viver. Eu te amo. E eu repito, chique. porque ele realmente, se eu sou tudo isso, é porque ele também faz parte disso tudo na minha vida. Tá aí, retribuído. Obrigada, Ieda. Obrigada, Mariana. Parabéns pelo trabalho, pelo Tradef. Em nome do Dirceu, eu mando um beijo para todos da equipe. Com tá certeza, bom? será dado. Muito obrigada. Pretty Woman, uma mulher, né? Pretty Woman, gente. Olha aqui, Pretty Woman. Olha ela aqui. Roy Orbison para fechar o programa. Espero que você tenha gostado da história da Ieda Bucco. Com certeza, né? Uma história brilhante aí de um trabalho muito grande e que com certeza vai ter mais frutos, gerar mais frutos aqui para Mogi e para a região. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Eu volto no próximo programa aqui no Frente a Frente. Um beijo e até lá!